Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à aula 7 da oficina Produção Teatral Panorama de Ideias, que é apresentada pelo Governo Federal, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, através da Lei Aldir Blanc. A oficina foi contemplada pelo Prêmio Arte Escola na LAB da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, com o propósito de fomentar a retomada das atividades culturais no ano de 2021, possibilitando um precioso intercâmbio entre os segmentos da cultura e da educação. O meu nome é Elaine Moreira, eu sou mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, formada em Produção Cultural e em Ciências Sociais, com habilitação em Produção e Política Cultural pela Universidade Cândido Mendes. Eu trabalho com produção cultural, majoritariamente com produção teatral, há mais de 15 anos, e atualmente eu sou diretora de produção da Barata Comunicação, da Companhia Atores de Laura e da Cult Consult, onde presto consultoria em projetos culturais e atuo no mercado de produção. Eu já participei de mais de 40 produções teatrais, e trabalhei com alguns nomes importantes da cena brasileira. E nessa oficina, o meu propósito é compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. A oficina Produção Teatral Panorama de Ideias seria ministrada ao vivo, em plataforma online gratuita, exclusivamente para alunos jovens e adultos da Rede Municipal de Ensino da cidade do Rio de Janeiro. Porém, em virtude do momento excepcional da pandemia do coronavírus, juntamente com as incertezas sobre o pleno retorno das atividades escolares, a oficina está sendo disponibilizada de forma gravada em links completamente gratuitos. Dessa forma, o acesso ao conteúdo estará disponível para todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino da cidade do Rio de Janeiro, bem como para todo o público interessado no assunto. Assim, contribuiremos com as medidas de enfrentamento à propagação da Covid-19 e cumpriremos com o objeto e o prazo propostos na Lei Aldir Blanc. A aula de hoje pode ser chamada de Tangibilizando Ideias. É necessário falar sobre dar concretude às ideias que estão flanando pela nossa cabeça, flanando pela nossa intuição, flanando pelo nosso coração, de forma abstrata. E como puxar esse balãozinho e fazer com que essas ideias sejam transmutadas para o papel e, na sequência, para o palco. Para organizarmos o nosso pensamento, vamos começar falando sobre os benefícios daquilo que eu chamo de tangibilizar ideias, ou seja, de dar concretude às ideias que estão flutuando pelos nossos pensamentos. Quando nós exercitamos essa concretude, nós ficamos mais afinados e mais atentos a uma série de questões. Então, exercitem a concretude, não apenas das ideias que vocês possam vir a ter para um projeto teatral, mas para todas as ideias criativas que vocês tiverem na vida. Repito, quando exercitamos essa concretude, esse dar concretude, nós ficamos muito mais afinados com algumas questões. Como? A importância da transposição das ideias para o papel. A gente fica mais pleno e consciente de que é importante passar pelo processo de transposição das ideias para o papel. Nem sempre será fácil, nem sempre será gostoso, nem sempre será coerente, mas é preciso tentar. É preciso fazer esse trajeto do plano das ideias para o papel, para você entender de que forma
você consegue compreender a sua própria ideia. Para você entender de que forma você consegue interpretar a sua própria ideia. Para você entender de que maneira, por exemplo, você contaria a sua ideia para alguém. Como, de que forma você se expressaria sobre essa ideia? Que palavras você escolheria? De que maneira você falaria? Então, ficamos afinados com essa importância da transposição das ideias para o papel. A ideia de que o projeto é o meio do caminho entre o plano das ideias e o plano da execução, que é o palco. Então, nós também ficamos afinados com essa ideia. A gente perde o medo de pensar em elaborar um projeto, porque a gente começa a enxergar esse projeto como um meio do caminho. O primeiro passo está na ideia, o segundo passo é o caminho, o projeto no papel. E o terceiro passo é o plano da execução, que é o palco. Então, o projeto ele é justamente o meio do caminho entre um plano e a execução. A gente também consegue ficar mais afinada com a ideia de que a elaboração do projeto cultural, nesse caso do projeto teatral, ela estimula as ideias, ela organiza o pensamento, o meu próprio pensamento sobre o meu próprio projeto. A elaboração do projeto potencializa e muito a criação e relevância das informações, fazendo com que vocês pensem sobre questões que nem imaginavam. Ou seja, fazer o exercício de transposição das ideias do plano abstrato para um plano concreto, real, que é o papel, que é o projeto, nos ajuda a conhecer o nosso próprio projeto, a reconhecer o nosso próprio projeto, a entender por que o nosso projeto é importante, por que ele deve acontecer e por que ele deve acontecer da forma que eu estou propondo que ele aconteça. Só quando a gente exercita colocar as ideias no papel, é que a gente consegue ter a plena noção daquilo que está se passando pela nossa cabeça, daquilo que pode vir a ser, o que pode vir a ser esse projeto. Puxa, elaborando o projeto, eu tive que pensar no público-alvo, algo que eu nunca tinha pensado antes. Elaborando o projeto, eu tive que pensar no tanto que ele é relevante, mas não apenas para mim, mas no tanto que ele é relevante para o contexto cultural, social brasileiro. Então, a elaboração do projeto, que é esse terreno que a gente está começando a amaciar nessa aula, a elaboração do projeto é fundamental para que você se reconheça no seu projeto, para que o seu projeto se reconheça no mundo e para que essa comunicação do seu projeto com as oportunidades que aparecerem, de fato aconteça da forma mais brilhante possível. Bem, além disso, é importante falar que não existe uma fórmula específica para a elaboração de um projeto cultural ou teatral. Não existe uma receita de bolo que é daquela forma que se faz e acabou. Mas eu costumo trabalhar com um modelo de projeto que, por um acaso, atende às necessidades de captação e do mercado. Eu tenho conseguido estabelecer uma comunicação bacana dos projetos que eu elaboro com o mercado a partir desse formato no qual eu fui chegando ao longo de muitos anos de trabalho.
e de pensando qual é a melhor forma de escrever, qual é a melhor abordagem, qual é a melhor organização. E é exatamente esse modelo que eu vou apresentar para vocês nas próximas aulas, como sugestão para elaboração de projetos para captação de recursos, para solicitação de pauta e para solicitação de apoio. Vamos primeiro trabalhar um projeto grande, macro, completo, que é um projeto para captação de recursos, e desse projeto inteiro nascem os desdobramentos para solicitação de pauta e para solicitação de apoio, que nada mais é do que a edição desse projeto maior. O que mais que eu poderia falar sobre jogar o plano das ideias no papel e sobre um projeto cultural? Bom, um bom projeto, ele está pautado para mim em dois pilares. O primeiro, no encadeamento coerente de ideias, nos argumentos claros e objetivos, na comunicação fluida com o potencial leitor. Então, o que eu posso sugerir? Leiam os projetos de vocês. Releiam os projetos de vocês. Apaguem, alterem, revisem, ajustem. Peçam para outra pessoa próxima ler. E verifiquem se o entendimento dessa outra pessoa vai estar claro. Tão claro como está para você. Então, o encadeamento coerente das ideias, os argumentos claros e a comunicação fluida com o potencial leitor é o que vai fazer com que seu projeto seja lido, dentre outras tantas coisas que ele pode ter. E é importante compreender que, às vezes, uma ideia ela é super genial na nossa cabeça. Ela é super genial do nosso ponto de vista. Mas ela pode não ser super genial para um contexto específico no qual ela pode vir a estar inserida. Outra coisa, às vezes, uma ideia está claríssima, está transparente, está cristalina na nossa cabeça. A gente tem um entendimento perfeito sobre ela. Mas quando a gente vai falar sobre ela, ou quando a gente vai escrever sobre ela, a gente percebe que ela não está tão clara assim. E a gente só percebe isso quando o outro lê. Porque é uma outra pessoa escutando e lendo aquela mesma ideia, aquela mesma proposta. E que aquela pessoa pode não compreender muito bem aquilo que está muito, muito, muito pronto para você. Então, as dicas são essas. E uma última informação importante. Um bom projeto também está pautado na diagramação e identidade visual. É óbvio que o texto do projeto é muito, muito importante. Mas as imagens que retratam esse projeto são tão importantes quanto. É necessário pensar num balé entre aquilo que está sendo escrito e aquilo que está sendo visualmente mostrado para aquele leitor. É preciso configurar um projeto no qual o texto se comunique com as imagens escolhidas, de forma que fisguem a atenção do leitor. É como se o texto reforçasse o potencial da imagem e como se a imagem reforçasse o potencial do texto. E quando isso tudo se atrela, você tem resultados interessantíssimos de projetos que se comunicam muito bem com os potenciais leitores. Então, essa nossa aula, que é a aula 7,
é uma aula de preparação para o terreno prático que está por vir, nas nossas próximas 3 aulas, 8, 9 e 10. Então, com essas ideias na cabeça, nós partiremos para a prática nessas próximas aulas, nas quais a gente vai tratar sobre elaboração de projeto teatral para captação de recursos e os desdobramentos para solicitação de pauta e solicitação de apoio. Pensem, 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 fiquem com suas cabeças fervilhando de ideias, porque a partir da próxima aula vamos ao campo prático. Vamos juntos? Então, até já!